Bom dia pessoal, começando mais uma videoaula aqui na Shalom e Delta Soluções Treinamento. Estamos aqui com a turma da manhã no curso de socorrista profissional e hoje nós vamos estar falando sobre uma escala especial que relaciona todo o atendimento. Que atendimento é esse? Tudo aquilo que eles aprenderam em emergências médicas. Nós vamos falar sobre prioridades, sobre pupilas, sobre triagem, método START, escala de Como de Glasgow, escala CIP, vamos falar sobre traumas e mal súbitos. Então nós vamos estar relacionando tudo isso de uma forma muito clara, para que vocês possam entender e possam também vir fazer aí o curso de socorrista profissional aqui na Shalom em Manaus, na Training Service em Rondônia e na Delta Soluções Treinamento, que vai começar em março no Acre, comigo sendo o instrutor de vocês. Então vamos começar aí, nós estamos aqui, está aparecendo só eu, mas nós temos uma sala cheia aqui, quase 50 alunos, uma sala muito grande, então vamos participar e ver aí como é essa escala, ok? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que saber as prioridades de atendimento relacionado a uma vítima. Quando eu tenho uma vítima, é uma situação. Quando eu tenho múltiplas vítimas, é outra situação, onde eu vou fazer uma triagem sucinta e vou startar. O que é startar essa vítima? Startar essa vítima é justamente definir quem vai primeiro para o hospital, porque você não tem o poder de resposta necessário. Então, se eu tenho 5 vítimas e 3 equipes de resgate, eu vou ter que mandar as vítimas mais graves primeiro, e aí nós vamos startar. Mas vamos começar com uma vítima. Hoje, de acordo com o PHTLS 2008, nona edição, se coloca a necessidade do uso do torniquete caso você não consegue fazer uma hemostasia completa. Se essa pessoa for diabética ou se for uma amputação onde você precisa de fato fazer esse torniquete. Então nós vamos começar falando pela mudança que houve do ABCDE para o XABCDE. Então a primeira prioridade, qual é a primeira prioridade, pessoal, hoje? Grandes hemorragias externas. Grandes hemorragias externas. Então, hemorragias externas, grandes hemorragias externas. Onde eu posso fazer uma hemostasia ou, se necessário, o uso do torniquete. Vocês acham que o torniquete se torna necessário numa hemostasia que você não consegue estancar? Sim. Sim. Isso, de acordo com o PHTLS nona edição, foi o que mais salvou soldados no Afeganistão e que hoje foi trazido para o sistema urbano de atendimento pré-hospitalar. Então a primeira prioridade passa a ser grandes hemorragias. Qual é a segunda prioridade? Parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória. Parada do coração e dos pulmões. Morte clínica. Então, se eu tenho uma parada cardiorrespiratória, eu tenho uma morte clínica. O que é a morte clínica? É a parada desses dois órgãos. Eu consigo reverter essa morte clínica? Possivelmente sim. Isso vai depender da fisiopatologia, dos problemas que a vítima tem, além da parada cardíaca. Na grande maioria, nós podemos conseguir trazer isso logo em seguida, ou até em 40 minutos é a tentativa para que a gente possa reverter o quadro dessa parada cardíaca. Qual é a terceira prioridade? Parada respiratória, que também entra em morte clínica. Eu posso ter uma parada respiratória através de um gasping. Quando uma pessoa não consegue respirar, porque a inspiração e a expiração é o conjunto da ventilação. Então primeiro eu ventilo, depois eu respiro a nível de alvéolos pulmonares, a hematose, chamada também de difusão simples, que é a troca gasosa, e depois isso é mandado para o coração através da veia pulmonar, que é levado através da artéria aorta para o corpo e oxigena cérebro, coração, coronárias, oxigena tudo fazendo a respiração celular. Depois isso vai voltar para o lado direito do coração, que manda novamente pela artéria pulmonar aos pulmões para ser feita essa troca gasosa. Então, nós em média respiramos em 12 a 20 vezes por minuto o adulto e temos 60 a 100 batimentos por minuto em relação a batimentos cardíacos. Qual é a quarta prioridade? Obstrução respiratória ou obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Há uma diferença um do outro. Depois nós vamos para a quinta prioridade. Traumatismo crânioencefálico se for um trauma, AVC ou AVE se for um mal súbito. Depois nós vamos para o trauma do tórax, onde nós temos pneumotórax e hemotórax. Também podemos ter pneumotórax hipertensivo quando não há perfuração externa. E eu posso ter então o rompimento desses pulmões internamente, principalmente quando eu me acidento num acidente automobilístico, eu posso me chocar contra o volante e nesse momento, na hora do impacto, eu posso fazer esse processo, encher os pulmões e na hora do impacto eu venho romper aí os pulmões, fazendo então o pneumotórax hipertensivo, como a gente já explicou para vocês nas aulas anteriores. Depois nós temos
do traumatismo torácico, nós temos o quê? Hemorragias internas. São as hemorragias internas. Porque essas hemorragias nós vamos conseguir só fazer o toque, quando nós fazemos o toque da cabeça aos pés. A priori eu não consigo entender ou ver claramente se há uma hemorragia interna. Depois eu vou para a fratura de fêmur, que é a última prioridade, a oitava. E nós vamos entender por que o fêmur é uma prioridade. Porque se eu não estabilizo o fêmur corretamente, eu vou romper vasos sanguíneos, que vou levar a uma hemorragia interna, que vou levar a uma parada respiratória, que vou levar a uma parada cardiorrespiratória. Uma coisa leva a outra. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aqui eu vou colocar, para completar esse quadro embaixo, eu vou colocar escoriações. Para a gente poder entender tudo que nós vamos falar a partir de agora. Quando nós falamos em prioridades, nós podemos falar na verificação. Quando eu chego na vítima, né, aqui a vítima já está com colar, com cânula supraglótica, mas quando eu me aproximo da vítima, a primeira coisa que ao me aproximar da vítima, ela pode se apresentar uma VDN. Se eu me aproximo da vítima e ela abre os olhos, sem que eu fale ou sem que eu toque ela está o quê? Alerta. Que é uma VDN. Está alerta. Se eu me aproximo dessa vítima e essa vítima não abre os olhos, mas quando ela escuta a minha voz ou alguma voz ao lado, ela vai abrir os olhos a estímulo verbal. Me aproximo da vítima, a vítima não abre os olhos ao me aproximar, não abre os olhos quando eu chamo, oi, tudo bem? Ei, vítima não abre os olhos, mas quando eu toco ela, por um processo de pressão, por que a pessoa abre os olhos? Porque os neurônios vão mandar para os feixes de nervos, que vai levar para a medula. Então nós temos aqui a informação, essa informação vai passar de qualquer parte do corpo, principalmente se eu toco nas extremidades, levando pelos neurônios até os feixes de nervos, que vai levar até a medula espinhal, levando ao cérebro. Essa informação, o cérebro vai receber essa informação, e quando o cérebro recebe essa informação, o que acontece? Ele manda a resposta imediatamente ao local, e essa pessoa abre os olhos. Então, eu não preciso fazer nada que machuque a vítima. O simples fato de eu tocar nela, o estímulo de pegar, de pressão, ela abre os olhos. Então, pode ser também que na hora que você pega, você esteja pegando em algum lugar que esteja dolorido, ou que esteja lesionado, e ela também sinta dor. Por isso nós falamos estímulo doloroso. Essa vítima pode, então, não ter resposta nenhuma. E se ela não tem resposta, ela é não responsiva. Ok? Aqui nós conseguimos já associar alguma coisa. Uma vítima de parada cardiorrespiratória e parada respiratória, ela vai ter responsividade? Não, ela não vai apresentar responsividade. Uma vítima de obstrução respiratória até hemorragias internas, na sua grande maioria, ela vai apresentar estímulo doloroso. E também ela pode apresentar estímulo verbal, depende do tipo de lesão e a ocasião que ela está naquele momento. Mas a grande maioria vai apresentar estímulo doloroso. Se eu tenho uma vítima de grande hemorragia externa, que eu preciso necessitar o uso de torniquete ou uma hemostasia direta, essa vítima ela pode estar representando tanto estímulo doloroso, como ela pode estar não responsiva. Isso vai depender muito da situação da vítima. Aqui nós estamos falando hipoteticamente, não estamos dando nenhuma certeza, isso são projeções. Da mesma forma que os protocolos são para guiar a gente no que tem que ser certo, aqui nós estamos fazendo algo que vai nos guiar no atendimento correto. Qual é a nossa função como suporte básico? É não deixar a vítima agravar. O problema não é o trauma, o problema é o pós-trauma. Então, após trauma, a gente vai desenvolver. E nós temos aí uma coisa interessante, porque primeiros socorros, o conceito de primeiros socorros, é aquele primeiro atendimento. Qualquer pessoa pode dar primeiro socorro. Simples só dela ligar para o SAMU, para o bombeiro, para qualquer instituição, ela está dando primeiros socorros. Mas se você tem conhecimento de compressões cardíacas dentro do novo protocolo, você passa a ter então um conhecimento de suporte básico de vida, que vai manutenir os órgãos nobres. A partir do momento que você vai manutenir os órgãos nobres, você está mantendo o coração, pulmão e cérebro em funcionamento, nem que seja mecanicamente, porque ele pode estar em morte clínica. Após isso, o atendimento pré-hospitalar é dado por pessoas que têm conhecimento de estabilização de fratura, curativos oclusivos e compressivos, de proteção e de controle, estancamento de hemorragias, pequenas e grandes hemorragias, tudo aquilo que precisa ser feito na vítima a gente vai fazer. Então, nesse momento, você tem que ter conhecimento de atendimento pré-hospitalar, porque você também tem que fazer imobilização, transporte, avaliação dirigida, avaliação continuada, verificação de sinais a cada 5 minutos, se for vítimas críticas e instáveis.
se for, aliás, vítimas estáveis, se for vítimas estáveis a cada 15 minutos. Então tem toda uma sequência. O curso de socorrista profissional, ele te dá uma outra visão, uma visão ampla da vítima. Então não importa se você é enfermeiro, técnico, bombeiro civil, bombeiro militar, pessoas que não são da área, ele te dá uma condição de visão ampla. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Sim. Ok. Então vamos lá. Como nós estávamos falando aqui sobre a escala que nós estamos trazendo, nós tivemos uma mudança, né? Uma mudança do ABCDE para o XABCDE. Vamos colocar com uma outra cor para que a gente possa identificar. Quando nós falamos então que uma vítima tem uma grande hemorragia externa, passa a ser que letra a partir de agora? Letra X. Então significa que grandes hemorragias é o X. O X da questão. Precisamos destacar essa hemorragia. Se a vítima perde mais que 10% do total de litros de sangue, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar num estado de choque hipovolêmico, levando a um estado de choque compensado para descompensado, ou ao irreversível, levando à morte cerebral rapidamente. É isso que acontece. Consegue perceber que nós ficamos 3 semanas em sala de aula e hoje é o último dia desse primeiro módulo e nós estamos relacionando tudo que vocês aprenderam? Tudo que vocês aprenderam. Porque você tem que entender. Não é só vir para uma sala de aula e passando no módulo, depois pegar um certificado e falar que é socorrista. Você tem que saber atender a vítima. Se você não souber atender a vítima, vai dar complicação. Olha, obrigado. Então, esse trabalho que a gente vai desenvolver aqui com vocês, depois segura aqui para mim, Leonardo, depois a gente distribui, pessoal. Vai passando um para cá, tira um e passa para eles essa ficha do método START. Então, dentro desse conceito, nós precisamos entender aqui. Agora, se eu faço a letra A, o que é a letra A no XABCDE? Estabilização de cabeça e verificação das vias aéreas, porque eu estou estabilizando a coluna. Eu posso fazer a abertura Schlift, que é levantação do membro, caso a vítima não tenha um trauma, sim, mal súbito, ou eu posso fazer de Altruste, que é aquele que vai abrir a mandíbula mantendo a estabilização. Então, nesse momento, quando eu faço de Altruste, eu só abro a mandíbula. A abertura da mandíbula é importante só para verificar se há alguma obstrução. Se ela não é de trauma, é mal súbito, eu posso sim liberar as vias aéreas. Quando é que eu libero as vias aéreas de uma vítima? Quando ela não é de trauma, ou quando ela se apresenta em parada cardio ou parada respiratória. Aí eu preciso iniciar as ventilações. Ok? Então, o A seria então a busca de obstrução respiratória. Depois eu vou para o B. O B o que significa? Verificação da respiração. Estou buscando possível parada respiratória. Olha que interessante como tudo se relaciona. Depois eu vou para o C. Eu vou verificar a circulação. Buscar a possível parada cardíaca, que vem sequencial da parada respiratória. Depois eu vou para o D. Verificação do nível de consciência e ao mesmo tempo também verificar as pupilas. E depois eu vou para o E, que eu vou fazer o exame da cabeça aos pés, verificando traumatismo torácico, hemorragias internas, fratura de fêmur e escoriações. Então, conseguimos relacionar o XABCDE de acordo com suas prioridades e também relacionar isso ao AVDM. O próximo passo é a escala CIP. O que é a escala CIP? A escala CIP é a escala de transporte que nos classifica o tempo-resposta dessa vítima. Essa escala, o que significa o C? O C significa crítico. O que significa o I? Instável. O que significa o P? Potencialmente instável. Vocês estão fera, hein? Tiveram um bom professor, hein? Quem foi o professor de vocês? Ah, fui eu, desculpa. E nós tivemos o último, estável. Ok? Olha como que relaciona. Grandes hemorragias, crítico, pode levar rapidamente uma parada cardíaca, parada respiratória. Parada cardíaca, parada respiratória, crítico. Obstrução respiratória, TCE, traumatismo torácico e hemorragias internas, instável, que pode se tornar crítico a qualquer momento. Fratura de fêmur, potencialmente instável. E por último, escoriações, estável. Lembrando que as vítimas críticos e instável têm que ser levados de 3 a 5 minutos para o hospital, após a chegada ao local. E as vítimas estáveis e potencialmente estáveis de 10 a 12 minutos. Já relacionamos então a escala C. Vítima de parada cardiorrespiratória, que existe uma morte clínica, uma vítima crítica, que eu descubro isso quando eu faço na análise primária
a verificação do C, que é a circulação, e essa vítima apresenta-se não responsiva. Vamos ver as pupilas? Vamos relacionar as pupilas? Quando nós falamos em escoriações, uma vítima de escoriação, ela vai apresentar as pupilas isocóricas, pupilas normais. Então as pupilas normais são chamadas de isocóricas. Pupilas normal. Já uma vítima de fratura de fêmur também vai apresentar o que? As pupilas isocóricas, normal. Porque nós não estamos falando de hemorragia, estamos falando só de fratura. Ok? Então, pupilas também isocóricas, normal. Já vítimas de TCE vão apresentar pupilas desbalanceadas. Como é chamadas pupilas desbalanceadas? Anisocóricas. Uma dilatada e a outra contraída. Por quê? Anisocóricas. Desbalanceadas. Por quê, pessoal? Elas vão estar afetadas algum nervo. Acho que o nervo óptico. Não só não. Vai estar afetando o cérebro. Porque se o cérebro... Então vamos lá. O cérebro, temos hemisfério direito e esquerdo. Se eu tenho uma lesão no lado direito, vai afetar o lado esquerdo. Então o lado esquerdo vai dilatar. Automaticamente esse lado direito que foi afetado vai criar aí liberação de enzimas, toxinas daquilo que entrou em morte, afetando o outro lado, trazendo com que as pupilas venham a ser contraídas. Por que contraídas? Porque as pupilas contraídas são pupilas de pessoas que possam estar em uso de drogas lícitas ou ilícitas. Então essas pupilas são chamadas de miose. E essa vítima pode ser uma vítima de uso de drogas. Em alguns momentos dessa situação, nós ainda vamos ter algumas vítimas com as pupilas normais. Vai iniciar com as pupilas normais, podendo depois levar a uma situação mais grave, alterando as pupilas. Então, dependendo da situação, eu posso apresentar. Quando é que eu tenho uma pupila em miose? Quando essa vítima está com envenenamento, intoxicação, ok? Picadas de animais peçonhentos. Isso pode trazer uma alteração pupilar porque está trazendo aí um distúrbio do sistema nervoso central, fazendo com que leve ao cérebro e o cérebro sofra. Principalmente os animais peçonhentos que são neurotóxicos, né? Como os escorpiões em crianças pequenas. Tem crianças que não suportam até 8 anos de idade, não suportam uma picada de escorpião. Ok? E algumas outras cobras também neurotóxicas, como cascavel e cobra coral verdadeira. Nós vamos ter uma aula só específica sobre animais peçonhentos. Tudo bem até aqui? A midríase. E a midríase? Ah, midríase. Onde entra a midríase? Midríase entra quando você está em morte. Então onde vai entrar a midríase? Olha aqui. Parada cardiorrespiratória. Parada respiratória entra em midríase. Pupilas dilatadas. Uma pessoa com parada cardíaca, parada respiratória, como as pupilas vão estar? Dilatadas. Chamada de midríase. Significa que essa vítima está com morte eminente ou com algum problema no sistema nervoso central. Já as pessoas com hemorragias, grandes hemorragias externas, elas podem apresentar também o início de pupilas dilatadas, porque ela vai perder uma grande quantidade de sangue que vai levar a diminuição de fluxo sanguíneo no cérebro, também dilatando as pupilas. Se é uma grande hemorragia, vai ultrapassar a capacidade, precisa de reposição de volume, então ela pode apresentar num determinado momento as pupilas dilatadas. Gente, isso aqui não é uma regra, isso aqui são possibilidades, compreendem isso? Nós não estamos falando que isso aqui vai acontecer de fato, isso é as projeções que podem acontecer. Até o momento não vi nada de errado aqui. Uma vítima de parada cardiorrespiratória, ou parada respiratória, a parada cardio eu verifiquei na verificação do C, na análise primária, e a parada respiratória na verificação do B. São vítimas críticas que estão não responsivas e que suas pupilas vão entrar em dilatação. Está fazendo sentido? Está conseguindo acompanhar? Todos estão acompanhando? Sim. Sim? Ficou fácil, né? Isso aqui está parecendo a música do J Quest, extremamente fácil. Extremamente fácil. Por quê? Porque relacionar
é uma forma mais antiga que se tem para ensinar conhecimento. Conhecimento é ensinado por um professor. Aquilo que você não tem conhecimento e que vai entrar no seu arcabouço é um professor. Habilidades é um instrutor. Quando uma pessoa leva a você habilidades e conhecimento, ele é um moderador. Então, em alguns momentos eu sou professor, em alguns momentos eu sou instrutor. Então, na verdade, eu sou um moderador. Eu trabalho com ensino, que é o conhecimento, e com a andragogia, que é a troca de formações a adultos, que são as habilidades. E aqui eu estou trazendo para vocês tudo aquilo que nós já vimos. Vocês perceberam que, sem querer, nós já acrescentamos algumas coisas aqui? Ó? Sim. Acrescentamos algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Se a gente for falar em saturação de oxigênio, nós falamos durante a aula que na situação de atendimento pré-hospitalar, nós trabalhamos entre 90% e 99%. Claro que no hospital é acima de 96%, 96% a 99% é uma condição boa. Na rua nós temos que trabalhar com o mínimo, né, porque ela está numa situação crítica. Então, quando nós falamos em saturação de oxigênio, significa que a saturação de oxigênio de uma vítima em condição normal, ela tem que estar maior que 96%. Isso normal, bem normal, uma condição tranquila, ok? Então aqui maior que 96%, lembrando que o sinal de maior é só fazer um traço, né? Então você faz aqui um traço, se virar um 7 é maior, se virar um 4 é menor, só para vocês não terem essa confusão. Uma vítima, então, de isocóricas maior que 96%, vítimas que vão apresentar aí miose ou anisocorias, elas vão estar menor que 96%. E vítimas que vão apresentar acima, com certeza não vão apresentar nenhuma saturação. Uma vítima em parada cardíaca, parada respiratória, apresenta saturação? Não vai haver. E aqui nós podemos ter, na questão de grande hemorragia, ainda na perda de sangue, uma saturação menor que 90%. Uma grande hemorragia. Faz sentido, não faz? Sim. Vamos apagar aqui. Ficou faltando pouca coisa. Na verdade, eu posso colocar aqui, eu posso acrescentar aqui, se eu tivesse um quadro maior, eu ia acrescentar aqui escala de Cincinnati, escala de África. Todo tipo de escala ela se relaciona, porque tudo está relacionado às prioridades da vítima. Eu poderia colocar aqui qualquer escala relacionada ao atendimento pré-hospitalar que iria se relacionar. Bom, e essa aula de hoje é só para falar sobre escala de Combe de Glasgow, hein? Vocês vão ver que quando eu falar sobre escala de Combe de Glasgow vai ficar muito fácil. Tem pessoas que não conseguem entender a escala de Combe, e agora ficou um pouco mais difícil para quem não consegue entender no normal, porque a escala de Combe de Glasgow, ela tinha como escala mínima 3 e máxima 15. Hoje não, hoje ela é de 1 a 15. Porque além de você fazer as perguntas normais, relacionadas à condição ocular, verbal e motora, você ainda subtrai em relação à retração pupilar. Se a pupila contrai ou não contrai, se é 1 ou 2, há uma diminuição, podendo aí diminuir até 2 pontos, levando ao mínimo de 1, ao máximo de 15. Mas nós vamos falar sobre isso já já. Aqui eu estou falando sobre duas situações que vocês ainda vão aprender. Mas vai ficar fácil entender quando vocês aprenderem. Todos vocês receberam uma ficha. Uma ficha que é o atendimento na triagem do médico. O que é a triagem? A triagem é quando eu chego na vítima e avalio algumas coisas. E o start é quando eu defino que cor ela vai para o hospital. Eu não vou entrar diretamente nisso, eu vou falar só da triagem e o que equivale às cores. O preenchimento dessa ficha vocês vão aprender diretamente no módulo. Tem um módulo de uma semana especificamente sobre isso. É interessantíssimo preencher isso aqui. Isso aqui é muito importante, você em múltiplas vítimas. Quando é que eu vou startar uma vítima? O que significa start? Start significa simples triagem e rápido tratamento. Porém está a sigla em inglês. E a palavra triagem é uma palavra de origem, que na verdade é triage, não tem o M no final. É uma palavra de origem francesa que significa pegar, escolher, classificar. Então quando eu faço uma triagem, eu estou classificando. E como eu classifico ela? Através de um start, de uma simples triagem, um rápido tratamento, que as cores vão equivaler ao que eu vou fazer. Então as cores verde. O verde significa, só para uma forma rápida, para vocês entenderem, o verde significa que essa vítima não precisa ser levada para o hospital.
ela pode ser liberada ali mesmo, se eu tiver um posto médico avançado no local do acidente de múltiplas vítimas. O amarelo, que eu tenho aqui uma tartaruga, um tracajá, como queira, que na nossa região a gente falaria tracajá, ou jabuti. Esse jabuti aqui simboliza que eu vou levar essa vítima para o hospital mais lentamente, eu não preciso levar ela correndo. O vermelho é o leopardo, que eu tenho que levar rapidamente para o hospital. E o preto, em alguns países, tem uma cruz que significa morgue. Morgue é o significado de necrotério. Então, quando a vítima é preta, ou ela é irrecuperável, porque eu não posso investir nela, porque senão eu vou perder todas as outras, que é o caso de uma vítima de parada cardio, parada respiratória. Se eu investir numa vítima de parada cardio, parada respiratória, ou uma vítima de grande hemorragia, que já perdeu os seus sentidos ali, uma grande hemorragia com uma amputação, eu vou perder as outras vítimas. Então eu preciso priorizar. A vítima preta é aquela que não vai para o hospital. Ela só vai ser atendida se eu tiver a quantidade de equipes superior à capacidade de resposta. Então se eu tenho 10 equipes e tenho 6 vítimas, então todos vão ser atendidos. Se eu tenho 6 equipes e 15 vítimas, alguns vão deixar de ser atendidos, porque eu tenho que priorizar os que têm maior chance de sobrevida. Então o preto seria as vítimas irrecuperáveis. Ok? O vermelho são as vítimas que têm que ser levadas rapidamente ao hospital. O amarelo são vítimas que podem aguardar e ser levadas depois. E os verdes podem ser levados posteriormente, caso necessário, ou ser liberados no local. Aqui nós temos na parte de cima, do outro lado, um símbolo de uma ambulância e um símbolo de hospital. Quando esse cartão está completo, significa que a ambulância que está aqui, essa pessoa pode aguardar a ambulância. Ela não tem pressa de ser levada para o hospital. Mas quando eu destaco a ambulância e aparece o símbolo do hospital, significa que essa pessoa tem que ser levada rapidamente para o hospital. Isso aqui eu estou só explicando sucintamente, não vou entrar em detalhes. Se eu não tenho a figura do hospital, significa que essa vítima não vai ser levada para o hospital. Ok? Então é dessa maneira. Mas vamos nos concentrar nas cores. Quando é que eu sei que a vítima é verde? Quando eu chego no local, eu já tive acidentes que eu cheguei com o megafone. Atenção, eu sou da equipe de resgate da cidade tal, meu nome é Alexandre Mendes. Aquelas pessoas que podem caminhar, venham em minha direção. Nesse momento eu estou fazendo as pessoas verdes saírem do local. Toda pessoa que pode caminhar ou deambular, elas são vítimas verdes. Essas vítimas são verdes. Ok? Então, no método START, que cor que essa vítima é? Verde. Na triagem, eu vou ver se ela pode caminhar. Se ela pode caminhar, ela é uma vítima verde. Isso é de uma forma sucinta. Claro que vocês vão aprender isso muito mais detalhado. Ok? A vítima, aí eu estou falando lá, subi lá e falei, atenção, aqueles que podem caminhar, ajudem os que não podem caminhar e que não têm nenhuma gravidade maior a virem em minha direção. Estou fazendo os verdes e trazer os amarelos. Quem são os amarelos? Aqueles que são conscientes, porém não deambula, não caminha, não consegue caminhar, tem alguma fratura, alguma coisa. Olha aqui, fratura de fêmur. Conscientes, porém não consegue caminhar. Que cor essa vítima é? Amarelo. E aí o que restou para mim? Ver as vítimas que estão inconscientes. Ok? As vítimas que estão inconscientes, porém têm perfusão capilar, o que eu estou verificando, menor que 2 segundos, nós já aprendemos isso, correto? Perfusão menor que 2 segundos e inconscientes. E que essa vítima respira e tem batimentos cardíacos. Então ela é uma vítima vermelha. E as vítimas que não respondem nada, que estão não responsivas, porque elas não apresentam nada, sem batimentos cardíacos, sem batimentos por minuto, sem movimentos respiratórios por minuto, porque elas não vão apresentar nada. Essas vítimas são consideradas vítimas pretas. Em alguns países, eu também tenho a vítima branca. Sabe o que é a vítima branca? É aquela vítima de morte óbvia. Decapitação, esmagamento de tórax, esmagamento de crânio. Significa que eu não preciso de um médico para dizer que ela está morta. Diferente da morte clínica, que eu consigo detectar através de verificação de batimentos cardíacos e respiratórios. Se ela tem decapitação,
se ela tem esmagamento de tórax, esmagamento de crânio, se ela está carbonizada, essa vítima está em morte óbvia. Significa que essa vítima é branca. Sabe por que ela é branca? Porque quando chega aqui, eu vou destacar tudo. E ao destacar tudo, que cor que vai sobrar? Branca. Por isso ela é considerada uma vítima branca. Isso vocês vão aprender detalhadamente no curso de método estático. Tudo bem? Aqui é só para a gente relacionar as tabelas. Professor, Então, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cor como classificação, tipo, como norma ou não? tinha aqui, ó. Isso aqui é uma ficha brasileira, que serve de Essa- padrões internacionais. Não, no caso a cor, essa cor branca. Sim, Essa- a cor branca, em alguns países eles levam isso como uma situação já faz parte. Mas aqui a gente acaba tendo branco, quando você destaca tudo. Quando é uma morte óbvia. Ok? Por isso que nós ensinamos também o branco. Em alguns países a cor não é preta, é cinza. Então isso é muito relativo, mas o que significa? Agora, uma vítima de grandes hemorragias, que vítima ela pode ser? Vermelha. Sim ou não? Sim. Sim, porque se ela tem batimento cardíaco, e respiração e só está tendo uma grande hemorragia, que cor ela é? Vermelho. Ela é vermelha. Ela só vai estourar preto quando ela tem uma parada cardiorrespiratória, ou parada respiratória. Olha como tudo se relacionou. Olha como tudo se relacionou. Olha que interessante. Vamos fazer aqui uma prévia? Uma vítima de parada cardiorrespiratória é uma vítima de morte Clínica. porque parou coração e pulmões. Essa vítima, para descobrir que ela é parada cardio, eu verifiquei na análise primária o B e o C, onde parou a respiração e a circulação. Ela é uma vítima crítica quando ela é uma única vítima. Então ela tem que ser levada de 3 a 5 minutos para o hospital, quando ela é uma única vítima, não está no meio de múltiplas vítimas. Ela é uma vítima não responsiva, que se ela estiver no meio de múltiplas vítimas, ela é uma vítima considerada preto, que é uma vítima irrecuperável. Eu não vou tentar recuperar ela porque eu vou perder as outras, então eu tenho que iniciar o atendimento de quem tem maior chance de sobrevida. Essa vítima não vai apresentar batimentos e movimento respiratório, e suas pupilas vão estar em midríase, dilatada, e ela não vai ter nenhuma resposta de saturação de oxigênio. Se relacionou ou não? Vamos ver um outro? Vamos ver um outro aqui. Então isso aí foi sorte, né? Traumatismo crânioencefálico. Uma vítima de traumatismo crânioencefálico eu descobri na avaliação de nível de consciência, pupilas. Verifiquei pupilas. Essa vítima é uma vítima instável quando ela está em uma única vítima, que tem que ser levada de 3 a 5 minutos. Ela pode apresentar estímulo doloroso, ou sons e gemidos também, que nós vamos ver isso já em escala de corpo de Glasgow. Essa vítima é considerada vítima vermelha, que tem que ser levada rapidamente para o hospital. Ela está inconsciente, sua saturação de oxigênio, em termos de verificação manual, está menor que 2